Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu liberar os vídeos da delação de Mauro Cid. As imagens dos depoimentos foram protegidas por sigilo em virtude de um possível risco ao investigador. Depois de indicar que iria restringir a divulgação dos vídeos da delação de Mauro Cid, Moraes decidiu que vai divulgar o material. A medida tinha a pretensão de garantir a segurança do investigador. Mas achou que agora já é possível divulgar a todos com acesso ao processo público no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro também revelou a relação dos itens apreendidos em posse do tenente-coronel Mauro Cid em março de 2024, após descumprir medidas cautelares relacionadas à sua delação premiada. Entre as apreensões estavam 2 cartas de um militar, condenado a 2 anos de prisão por postagens em favor do então candidato à reeleição à presidência, Jair Bolsonaro. Em 3 diligências diferentes realizadas pela PF, Cid teve um total de 7 celulares e 3 computadores apreendidos. As medidas são adotadas após a Procuradoria-Geral da República denunciar Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por envolvimento em uma suposta trama golpista para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022. Ontem, Moraes já determinou o encerramento do sigilo da delação premiada de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro havia prestado 2 depoimentos. Mauro Cid informou que, após a derrota nas eleições, um grupo de radicais tentou persuadir Bolsonaro por um golpe de Estado com braço armado, além de insistir na busca por fraude nas urnas eletrônicas. Michele e Eduardo Bolsonaro faziam parte desse grupo, nomeado como radical por Mauro Cid. A delação também revelou que o ex-presidente tentou vender joias de alto valor recebidas como presentes oficiais de outros governos, que deveriam ser patrimônio público. E um avião da Companhia Aérea Azul precisou declarar emergência por ter pouco combustível no tanque. Antes disso, a aeronave tentou pousar sem sucesso em 2 aeroportos. Por causa do mau tempo, um avião que saiu de Campinas, em São Paulo, não conseguiu pousar em 2 aeroportos. Depois disso, a aeronave teve que declarar emergência porque já estava com pouco combustível. O piloto tentou pousar em São Luís, no Maranhão, destino original do voo, e depois em Teresina, no Piauí. Mas fortes chuvas e ventos nas 2 capitais impediram que a aterrissagem acontecesse. Na comunicação com o controle aéreo, o piloto utiliza o termo Mayday Fuel, que significa emergência de combustível em tradução livre. Em nota, a Azul afirmou que a aeronave precisou desviar novamente para Parnaíba, no Piauí, aterrissando em total segurança e seguindo todos os protocolos. A Azul informou que, após a parada, o voo prosseguiu para a capital maranhense, onde clientes e tripulação desembarcaram. A Azul ressaltou que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, esse tipo de emergência é declarado quando o avião tem combustível para menos de 30 minutos de voo, ou seja, o comunicado acontece antes que o tanque do avião fique vazio. E depois de quase um ano de reabilitação, tucanos resgatados do tráfico de animais silvestres foram devolvidos à natureza no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Vamos ver as informações com a repórter Fabiane Dorta. Um grupo de tucanos da espécie tucano-toco foi devolvido à natureza depois de ficar quase um ano em reabilitação no Centro de Reintrodução de Animais Silvestres de uma reserva ambiental em Aquidauana, no Pantanal aqui de Mato Grosso do Sul. Eles chegaram jovens ao local em fevereiro do ano passado. Parte foi vítima de tráfico de animais silvestres e parte resgatada pela própria população. A ONG, que é a organização não governamental ONS
Safari divulgou através das redes sociais como foi todo esse processo de recuperação e soltura dos tucanos. Os animais passaram esse ano todo exercitando os instintos naturais e fazendo treinamento de voos até que estivessem totalmente recuperados. Só então eles foram liberados com o uso de um método chamado soft release, que em português significa soltura leve. Essa metodologia permite que os animais tenham liberdade de sair e voltar quando quiserem, até que se sintam prontos para viver de forma independente dos humanos. Ainda segundo a ON Safari, nos primeiros dias de aclimatação, os tucanos tiveram uma alimentação complementar, mas logo ganharam confiança para explorar o território por conta própria. Essa reserva, onde os tucanos foram soltos, foi aprovada pelo governo do estado como área de soltura de animais silvestres em 2021. Desde então, a estrutura foi toda ampliada para abrigar 4 recintos que compõem esse centro de reintrodução, que é destinado à reabilitação e soltura de diversas espécies da fauna brasileira. Esses recintos são fundamentais para ampliar as frentes de reintrodução e as chances de animais silvestres resgatados voltarem à natureza. E em 2025, o uso do celular nas escolas tem sido um assunto muito polêmico. E no Distrito Federal, causou mais polêmica ainda. Após sair da escola, um professor foi perseguido e agredido por alunos por impedir o uso do celular na sala de aula. Vamos ver. O caso aconteceu no Centro Educacional Vale do Amanhecer, em Planaltina, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. Durante a aula, o professor pediu para que um dos alunos entregasse o aparelho. O estudante se negou e então a direção da escola foi acionada para recolher o aparelho, que só foi devolvido após o término da aula. Depois de sair do colégio, o educador foi seguido por 2 alunos de 17 anos até uma parada de ônibus onde sofreu agressões. O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na 16ª Delegacia de Polícia Civil. De acordo com a Secretaria de Educação da cidade, a direção do centro escolar acionou os responsáveis pelos 2 estudantes e está em contato com o Ministério Público para a realização de oficinas de acolhimento e mediação de conflitos. O Ministério ainda reforçou que a escola pode tomar as providências disciplinares necessárias. Além disso, a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina esteve no centro escolar junto aos representantes do Sindicato dos Professores e de Profissionais da Saúde, como psicólogos, para oferecer apoio ao professor e aos demais educadores. E agora falando de economia, depois da alta nos Estados Unidos, o preço dos ovos também subiu aqui no Brasil. Um aumento de mais de 40% em algumas regiões. Vamos ver. A demanda alta e a oferta restrita de ovos no mercado tem feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo. O ovo, que já era o assunto da vez nos Estados Unidos na semana passada, também ganhou destaque por aqui. No país norte-americano, uma dúzia está custando mais de R$60 e a alta tem a ver com o surto de gripe aviária, que atingiu as granjas dos Estados Unidos e levou o sacrifício de milhares de galinhas. Já aqui no Brasil, a alta nos preços dos ovos no Brasil se deve à baixa oferta no mercado em janeiro, o aumento da procura para substituir a carne, que também subiu, o aumento dos custos de produção e alta nas exportações. Os ovos alcançaram os maiores preços dos últimos meses na semana passada e a dúzia já pode ser encontrada nos supermercados a cerca de R$20, um aumento de 35% em relação ao fim do ano. A explicação para essa disparada de preços está na lei da oferta e da procura. Com menos ovos disponíveis no mercado e um aumento na compra, os preços sobem naturalmente. No ano passado, o preço médio dos ovos chegou a cair 30% entre os meses de março e setembro. Isso aconteceu porque houve um aumento no número de galinhas poedeiras nas granjas nos principais polos de produção de ovos e na oferta. Dados do IBGE apontaram que o número de galinhas aumentou 1,4% entre junho e setembro e o de ovos, 3%. E para entender mais sobre este aumento nos preços, vamos conversar com um economista.
Nosso convidado aqui no Redação Hit de hoje é o economista Newton Marques. Seja muito bem-vindo. Newton, boa tarde. Boa tarde, Fernando. E, Newton, o ovo, que costumava ser um alimento muito barato, está sofrendo aumentos severos no preço. Eu peço então que você explique este aumento para a gente, por favor. Tá. Depois que você já fizer a matéria aí, pouca coisa eu vou acrescentar. Mas temos que levar em consideração que o ovo é uma proteína que era acessível a determinadas classes de renda, principalmente as classes de renda mais baixas. E porque as carnes estavam em preços muito elevados. Então, eles passaram a consumir mais ovos. Aí a carne começa a cair o preço, que quando como você falou, a lei da oferta e procura. Como não tinha tanta procura pela carne, as coisas foram se normalizando, cai o preço da carne. E aí as pessoas pulam, né, os consumidores pulam para a carne, uma parte, outra parte fica em ovos. E os ovos, não dá para o produtor ele mudar rapidamente de um para outro tipo de produção. E ao lado disso também começou a ter problema de seca, né? Você lembra que teve, em alguns lugares tinha excesso de chuva e outros era seca. E o encarecimento das rações. Então aumenta o custo de produção. Então os produtores têm que repassar para o preço final. Então, juntando a questão da oferta, que não era muito grande, por conta de que a carne tinha sido contemplado, passa a ser uma procura muito grande, então o preço sobe. Os custos também aumentam, o preço sobe. E agora vem o agravante, né, Fernando, que os Estados Unidos estão começando a comprar ovos no Brasil. Então você imagine que o produtor de ovos, em vez de receber aqui R$20 por dúzia e receber R$60 ou mais por dúzia vendida aos Estados Unidos, o que você acha que ele vai fazer? Tá certo, então, você falou muito bem aí do mercado de ovos nos Estados Unidos. Explica pra gente, então, como que o aumento nos Estados Unidos pode influenciar aqui no Brasil? Bom, se lá teve uma gripe aviária que provocou nunca tinha acontecido isso em 30 anos, provocou uma dizimação muito grande das galinhas poedeiras e, obviamente, diminui a produção de ovos. A demanda continua a mesma lá nos Estados Unidos, não mudou. Então, é aquela velha lei da oferta e procura. Oferta diminui e demanda se mantém, não precisa nem aumentar, é claro que o preço sobe. Aí, a partir disso, os Estados Unidos não conseguem resolver isso rapidamente, como aqui no Brasil, em nenhum lugar se resolve rapidamente um aumento de produção de ovos. Então, ele vai procurar quem são aqueles que são produtores. Você vê que as nossas exportações só representam 1% da nossa produção. Quer dizer, a partir do momento que os Estados Unidos começarem a pagar, né, um preço mais alto do que o mercado interno pode pagar, os exportadores, os produtores vão exportar os ovos para os Estados Unidos. E com isso o preço vai subir mais ainda, né? Porque diminui a oferta aqui no consumo interno, no mercado interno. Com certeza, Newton. E diante de todo esse aumento no preço dos ovos, tem uma previsão para uma possível queda nos preços? Então, acontece que se por acaso tivesse um substituto e que tivesse um preço mais baixo, seria a carne, seria o frango, a carne suína, e a gente não vê, o mais barato mesmo são os ovos, mas a partir do momento que os ovos ficam caros, os consumidores vão trocando os ovos por outro tipo de proteína. Então, ele pode também diminuir a pressão na demanda e, com isso, o preço não continuar subindo tanto. Então, é uma alternativa. Agora, eu acho que o governo devia se preocupar com isso para poder orientar os produtores, porque agora vai vir uma medida aí que supostamente vai trazer problemas para os pequenos produtores, que é colocar a data de validade da produção dos ovos. E isso daí acaba encarecendo o custo para os pequenos. E isso pode ser um óbice, um transtorno a mais, né? Tá certo, Newton. Muito obrigado pelas informações de hoje. Nós acabamos de conversar com o economista Newton Marques. Grande abraço, Newton, e até mais. Grande abraço, Newton, e até mais. Grande abraço, Fernando. E olha só, uma frente fria está próxima ao litoral sul do país e aumenta as chances de chuvas nos estados da região.
e deve se formar uma nova frente fria que deve influenciar no aumento de chuvas em São Paulo. Acompanhe. Enquanto grande parte do país enfrenta a terceira onda de calor, a esperança de alívio vem das frentes frias, fenômenos meteorológicos que trazem consigo queda nas temperaturas e umidade. Uma frente fria se aproxima do litoral de Santa Catarina e Paraná, aumenta as possibilidades de chuvas mais intensas nos dois estados, e as temperaturas ficam mais amenas na região pela nebulosidade e precipitação. E para essa sexta, uma nova frente fria deve se formar, que também influencia no aumento de chuvas em São Paulo. A mudança é esperada principalmente para o sul e leste do estado paulista. Com isso, as temperaturas tendem a ter uma leve queda. Por outro lado, 9 estados e o Distrito Federal ainda passam por uma onda de calor, que deve se estender até a segunda-feira. Nessas regiões, as temperaturas estão altas e há pouca chuva. Isso porque um bloqueio atmosférico está impedindo a entrada das frentes frias. Além do sul do Brasil, regiões como Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão, norte do Pará e Amapá também têm previsão de temporais. Nessa área atua a zona de convergência intertropical, que é um corredor de umidade perto da linha do Equador e que no verão se aproxima mais da América do Sul. E ainda falando em clima, a Bahia vem sofrendo com as diversas mudanças climáticas. E um dos efeitos são as altas temperaturas e as fortes chuvas que vêm mudando bastante a rotina do povo baiano. Quem traz mais detalhes lá da Bahia é o repórter Cleiton Rodrigues. Nos últimos anos, a Bahia tem enfrentado os fortes efeitos ocasionados pelas mudanças climáticas. Temos vivido os extremos, as altas temperaturas e a seca, com a estiagem em algumas regiões, fizeram com que os nossos heróis trabalhassem dobrado no ano passado. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia realizou diversas ações no combate em diferentes frentes de incêndios. Durante a Operação Florestal 2024, foram debelados cerca de 960 incêndios em todo o território baiano. Ao todo, 145 dias de trabalho das equipes em mais de 93 municípios. Por outro lado, as chuvas intensas. No mês passado, os temporais atingiram 65 cidades no estado. Mais de 1.100 pessoas precisaram deixar as residências. Nos últimos anos, a cidade de Medeiros Neto, no extremo sul baiano, tem sido uma das mais atingidas. O município é cortado pelos rios Itaém e Água Fria, que nos tempos de fortes chuvas enchem e causam prejuízos. Em janeiro de 2024, moradores relatavam o drama vivido. Nós perdemos tudo, né? Não só eu, como as outras famílias também que estão alojadas em outros colégios, perdeu tudo, né? Eu, particularmente, sim, né? Minha mãe também e as demais pessoas também, né? Todo ano a gente passa por isso, né? No ano passado a gente passou por isso, aí depois veio outra de novo e agora vem essa aí de novo, a gente no colégio de novo. É todo ano esse sofrimento aí pra gente. As águas do rio Itaém, que ficaram esverdeadas em novembro de 2023, devido à poluição associada às altas temperaturas. Foi possível observar uma grande mortandade de peixes. O processo pelo qual o rio passou é chamado de eutrofização. A presença de muita matéria orgânica, a baixa vazão, mais aquecimento, né, a quantidade de água pouca e o aquecimento. Então, e o lançamento de muita matéria orgânica, mais especificamente a questão dos esgotos, né, que são lançados diretamente na calha do rio. Então, isso tudo gerou esse fenômeno, né, da questão da presença massiva das cianobactérias, que quando elas estão num ambiente rico em nutrientes, especificamente matéria orgânica, ela começa a multiplicar de forma desordenada e vai começar a produzir as toxinas. E essas toxinas vai ocasionar a questão do envenenamento dos peixes, né? Ainda no extremo sul baiano, recifes em risco. Tem sido percebido o branqueamento dos corais no arquipélago de Abrolhos. Segundo especialistas, com as águas mais quentes, os corais perdem as algas que vivem em seus tecidos, ficando brancos e mais vulneráveis a doenças, podendo morrer. Com a morte do Recife, toda a biodiversidade ao redor dele se perde.
E agora vamos às notícias internacionais. Os corpos de 4 vítimas do Hamas, que eram reféns na Palestina, foram entregues hoje a Israel. 3 dessas vítimas eram da mesma família. A quinta-feira em Israel foi marcada por muito luto e tristeza. 4 corpos de reféns do Hamas chegaram ao país e foram recebidos por lágrimas dos israelenses. 3 vítimas faziam parte da mesma família, a família Bibas. Entre eles, a mãe Shiri Bibas e os 2 filhos, Ariel Bibas, de 4 anos, e Kifir Bibas, de apenas 9 meses de idade. O 4º corpo é de Oded Lifshitz, um idoso de 83 anos. Os corpos foram entregues em caixões pretos para integrantes de Cruz Vermelha, responsáveis por levá-los até Israel. Enquanto os restos mortais eram trazidos em carros para a cidade de Tel Aviv, capital de Israel, centenas de israelenses se reuniram na Praça dos Reféns, local onde constantemente há manifestações para exigir a libertação dos reféns. Foi possível ver muita comoção e luto não só na praça, mas por todo o país em favor das vítimas. O Hamas informou que as 4 vítimas são resultado de um ataque israelense em Gaza, justamente onde os reféns estavam. Agora os corpos passarão por testes de DNA para comprovar o real motivo das mortes. Como parte do acordo, agora Israel deve liberar neste fim de semana reféns palestinos, tanto vivos quanto mortos. E um hotel de luxo no Panamá está servindo de abrigo para mais de 299 imigrantes de diferentes nacionalidades que foram deportados pelo governo Trump nos Estados Unidos. Vamos ver. Em dias normais, o hotel é lotado de turistas. Isso porque ele tem vista do mar, restaurantes exclusivos e piscina. O lugar perfeito para passar as férias. Mas, desde a semana passada, ele virou uma espécie de prisão para refugiados. Membros do Serviço Armado do Panamá estão fazendo a vigilância dos quase 300 migrantes de diversos lugares do mundo como Irã, Índia e China que vieram em 3 voos dos Estados Unidos. Eles estão hospedados sem direito de entrar ou sair do local. Eles chegaram depois do governo dos Estados Unidos intensificar a extradição dos migrantes e firmar um acordo com o Panamá para transformar o país em uma conexão de deportados. O caso repercutiu depois que as pessoas começaram a aparecer na janela pedindo ajuda para sair do local. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando do Botafogo, que tem clima de decisão na Recopa Sul-Americana, não é mesmo? Isso aí, Fernando. Boa tarde mais uma vez a você. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, hoje tem decisão da Recopa Sul-Americana entre Botafogo e Racing da Argentina. É jogo valendo taça, o primeiro na Argentina e na volta aqui no Brasil. Vamos ver. Racing e Botafogo se enfrentam nesta quinta às 21h30 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana de 2025. A partida será disputada no estádio El Cilindro, em Avellaneda, casa do Racing. Os argentinos garantiram a vaga após terem vencido a Sul-Americana em cima do Cruzeiro. Já o Glorioso foi campeão da Libertadores após ter vencido o Atlético Mineiro e vai jogar o jogo de volta no seu estádio, o Newton Santos, na próxima quinta, dia 27. Os 2 times vivem momentos difíceis nesse início de temporada. O Racing vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos. O time de Gustavo Costas vem tendo problemas defensivos que se agravaram com a lesão de 2 dos 3 zagueiros titulares que estão fora do jogo de ida. O time é o atual 7º colocado no Grupo A do Campeonato Argentino. Já o Glorioso vive momentos de turbulência dentro e fora de campo. O Botafogo está há 47 dias sem um técnico definitivo desde a saída de Arthur Jorge no começo do ano. Já ouviu negativas de muitos técnicos, sendo o de Vasco Matos o mais recente. Cláudio Caçapa, interino, vai comandar o time em Buenos Aires. Além disso, ainda não tem vaga garantida na semifinal do Campeonato Carioca e vai ter alguns desfalques importantes neste jogo de ida. Sendo eles o zagueiro Bastos, que está com trauma no joelho esquerdo, Arthur, que está voltando de lesão e será poupado, e Gregory, que cumpriu um jogo de suspensão pela expulsão na final da Libertadores. A equipe passou por uma grande reformulação dentro de seu elenco, tendo 15 saídas e, por outro lado, apenas 8 reforços chegaram ao clube. O time carioca vem em busca de mais um título inédito. O Glorioso já jogou a competição em 1994, mas acabou perdendo para o São Paulo por 3-1.
O Racing também nunca venceu o torneio, tendo um vice para o Nacional. Na história da Recopa Sul-Americana, desde 1988, os clubes brasileiros são os maiores vencedores com 13 títulos. Em caso de vitória do Botafogo, esse recorde pode aumentar. Então a gente torce para que esse título venha para o Brasil. E lá na Toca da Raposa, Caio, o mercado de transferências está bem movimentado. O Cruzeiro é um dos times que mais contratou nesse início de ano, mas dessa vez pode perder o seu camisa 10, né? E uma perda das grandes, viu, Fernando? Bom, o Zenit da Rússia está a detalhes de anunciar Matheus Pereira como novo reforço do clube. Segundo o craque, seu desejo é jogar na Europa. Matheus Pereira aceitou a proposta do Zenit e está cada vez mais perto do clube russo. O jogador realizou exames nesta tarde em uma clínica particular de Belo Horizonte. E caso dê tudo certo, a saída do jogador será confirmada. O camisa 10 do Cruzeiro participou parcialmente do treino da manhã desta quinta na Toca da Raposa. O Cruzeiro já foi à CBF com o pedido de rescisão de contrato de Matheus Pereira, que faz parte do procedimento de vinculação ao novo clube. Isso porque o Zenit tem que inscrever Matheus no Campeonato Russo hoje, até as 23h59 da Rússia, que seria 17h59 no Brasil, que é quando fecha a janela de transferências de lá. O acordo entre os times envolve mais de 100 milhões de reais. Agora resta apenas a assinatura da documentação. Matheus Pereira tinha expressado recentemente que queria jogar na Europa. Bom, vamos falar agora de Campeonato Paulista. Hoje o Palmeiras entra em campo e correndo o risco de não classificar, né? Pois é, quem imaginaria isso, né, do Verdão, Fernando? Bom, faltando 2 jogos para o fim da primeira fase do Campeonato Paulista, o Verdão precisa de um verdadeiro milagre para se classificar, vamos ver. Hoje o Verdão entra em campo pelo Campeonato Paulista com o pior dos cenários possíveis nesse início de ano. O time de Abel Ferreira recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque e somente uma vitória pode manter a equipe com condições de classificação para a próxima fase do campeonato. Caso o Palmeiras não vença o jogo, dará adeus ao tão sonhado tetracampeonato paulista seguido, feito que somente o paulistano conseguiu lá entre 1916 e 1919. A situação do Verdão é tão delicada, porque ontem a Ponte Preta, vice-líder do grupo do Palmeiras, venceu o São Paulo no Morumbi e abriu 5 pontos de vantagem, chegando agora aos 22 pontos. O líder do grupo é o São Bernardo, que tem os mesmos 22 pontos, mas ainda não jogou nessa rodada. Sendo assim, o Alviverde vai precisar de um verdadeiro milagre para chegar à próxima fase. Se perder ou empatar hoje, o Palmeiras estará matematicamente eliminado, pois já não alcançaria os 22 pontos dos líderes. Para ir à próxima fase, o Verdão tem 2 caminhos. Torcer para que o São Bernardo perca seus 2 próximos jogos, que são contra a Portuguesa e o São Paulo, ou que a Ponte Preta não vença sua última rodada, chegando a no máximo a empatar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Nesses 2 casos, o Palmeiras é obrigado a vencer as 2 partidas que lhe restam para chegar aos 23 pontos. A situação do Verdão é muito complicada, mas se existe uma marca registrada do time de Abel Ferreira, é que o jogo só acaba quando o juiz apita. É isso aí, Fernando. Fico por aqui. Um abraço a você, a todos que nos assistem. Até mais. Até mais, Caio. Muito obrigado pelas informações. Valeu. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela RedeTV, fique agora com a sua programação local. Muito obrigado pela audiência e até mais.